Fala pessoal, soluções para o novo mundo. O peixe já mordeu a isca. Bom, as coisas caminhando na velocidade que estão, mundo afora, fica difícil cada vez mais a gente trazer e fornecer algum tipo de informação, ainda mais para as pessoas que infelizmente não estão entendendo o que está acontecendo. Uma das minhas, não vou dizer melhores amigas, mas uma amiga antiga, mandou uma mensagem para mim hoje que eu fiquei dividido entre a dor dela e a indignação. Vou ler aqui a mensagem, claro, não vou dizer o nome dela e não vou citar a empresa que ela cita aqui, mas eu quero que todos entendam o que realmente está acontecendo. Oi Fernando, bom dia, tudo bem? Mandei um tudo bem e ela disse, e eu perguntei como que ela está e ela diz assim para mim: não estou muito bem, meu avô faleceu essa semana, não sei se você soube. E ela fala assim, mas aconteceu uma coisa que eu gostaria que você soubesse. O meu avô trabalha numa empresa aqui na cidade, fala o nome da empresa, uma empresa grande, já há 17 anos. E ele tinha um seguro de vida. E quando ele morreu, a minha mãe e a minha tia foram com a minha mãe até a empresa seguradora com a papelada para receber a indenização no falecimento do meu avô. Só que chegando lá, o advogado da empresa disse para minha mãe e para minha tia, que estavam responsáveis pela papelada, que o seguro de vida não cobre mortes por epidemias ou pandemias. Elas saíram de lá muito frustradas porque o meu avô já pagava isso há quase 12 anos, o seguro de vida. E ficamos muito chateados. A empresa, ela fala aqui, a empresa de seguro de vida, fulano de tal, disse que não poderia fazer nada uma vez que isso estava em cláusula. Pois bem, por que eu quero começar esse vídeo já citando essa situação dela? Que eu não posso, gostaria de dizer o nome dela aqui, mas eu não posso. Quando ela me falou isso, eu achei um pouco, sei lá, mas eu fui pesquisar, né? Entrei num site especializado em seguros de vida para saber como que funcionava. E realmente tem uma cláusula lá, que tem algumas, eu estou me segurando para não falar o nome delas, tem algumas empresas de seguro de vida que elas têm como cláusula, se a pessoa morrer no caso de epidemias, né, que foi lá constatado pelos órgãos públicos de saúde como epidemia ou pandemias, como no caso a dengue e tantas outras, o seguro de vida não cobre. Aí eu fui para um outro dado e eu descobri uma coisa alarmante. 28 pessoas só aqui na minha região, da cidade onde eu moro, em cidade circunvizinha, 28 pessoas que morreram durante essa suposta pandemia, elas tinham seguro de vida, que não foram cobertos por causa dessa cláusula. E aí me trouxe uma questão à cabeça. Eu fico imaginando o seguinte, ela fala o valor do seguro, R$182 mil, que o avô dela teria direito de receber, no caso o avô não, os beneficiários, teriam de receber no caso do seguro de vida dele. Aí eu fico pensando o seguinte, não estou dizendo nada, só liguei um ponto ao outro. Eu fiquei pensando o seguinte, se eu sou o dono de uma seguradora e eu tenho que pagar R$180 mil para um assegurado, para a família de um assegurado, se eu pegasse 10 mil, 20 mil e desse para numa clínica, num hospital particular ou num hospital público, aonde, sei lá, tem um médico, um legista que está sendo esfolado vivo, se é que assim eu posso dizer, né, que são assim que os profissionais do Brasil são tratados, e eu ofereço R$20 mil para, na hora do laudo, ele mudar o laudo. Estou colocando uma conjectura, uma situação, uma hipótese. Não estou alegando nada. Eu só acho muito estranho que no momento aonde
tem uma pandemia se espalhando pelo mundo afora, onde pessoas estão morrendo desordenadamente e parece que todas as outras mortes cessaram. Porque quando eu vejo os gráficos que são apresentados, eu vejo que acontece o seguinte: antes morria XY, XY, XY. Aí com a pandemia, aumentou as mortes da pandemia, mas parece que não tem mais no gráfico, congelou o gráfico. Entende? E aí, o que acontece? Não parei a minha investigação autônoma por aí, porque eu achei que essa minha amiga merecia que eu me dedicasse um pouco mais. E aí eu entrei no portal da transparência. Dá uma entradinha lá, para você que está vendo esse vídeo, dá uma pesquisadinha, portal da transparência, vai lá na seção de registro de nascimentos e óbitos. Aí eu fiz uma pesquisa rápida lá, só para mim se fazer entender, e peguei o mês de janeiro, fevereiro, março e abril. Sabe quantas mortes tivemos no ano passado, nesse mesmo período, janeiro, fevereiro, março e abril? 99 mil e alguns quebrados óbitos. Tá lá, no portal da transparência, que é do governo federal. E aí eu fui ver janeiro, fevereiro, março e abril de 2020, com essa pandemia que está morrendo gente de caminhão de tonelada por aí. E olha só, quando eu coloquei lá o gráfico de óbitos registrado pelo governo federal, entre janeiro, fevereiro, março e abril, sabe quantos óbitos deu? 101 mil mortos. E eu acho que uns quebradinhos, e 25 e 35, uma coisa desse tipo. Mas por que eu falei isso? Porque se você catar um gráfico com um percentual de erro para mais ou para menos, você vai ver que nos 4 primeiros meses de 2019 e nos 4 primeiros meses de 2020, a quantidade de óbitos foram exatamente a mesma. Num percentual gráfico, exatamente a mesma. Está lá no portal da transparência do governo federal, entra aí no Google e você vai ver do que eu estou falando. Isso me faz questionar como que está sendo manipuladas as informações. Nós sabemos que não dá mais para confiar nos veículos de comunicações, porque todos eles têm os seus próprios interesses. Isso é um fato. E aí eu comecei um pouco mais longe, porque acredito que precisaria ir um pouco mais longe. Eu tenho um amigo, ele ainda é meu amigo, mas era meu amigo de Facebook, e eu sempre conversava com ele, porque ele trabalha e mora nos Estados Unidos, ele casou com uma moça lá nos Estados Unidos, e ele mora lá, numa cidadezinha muito próximo de Nova York. E ele, conversando com ele, perguntei acerca de algumas coisas para ele, desses gráficos também. Ele falou que não tinha pesquisado ainda, mas que ele iria pesquisar para ver se também batia. Mas enquanto isso ele falou para mim que ele ia desativar o Facebook e que nós precisaríamos encontrar outro meio de conversar, porque lá eles têm outra plataforma muito parecida com o Facebook. E ele disse que ia usar esse outro aplicativo, porque para ele lá é melhor, porque o Facebook está trazendo muitos problemas em relação a dados, né? Vamos dizer assim, sigilos de dados, invasão de privacidades. E aí, nisso que eu estou conversando com ele, ele comentou comigo que fazendo um trajeto entre a casa da família da esposa dele e a casa dele, que é um pouco afastada, tem que atravessar o norte de Nova York quase todo, ele disse que passou por um lugar e ele viu estacionado por volta de uns 50 a 80 ônibus de evacuação em massa em um bosque lá, protegido pela polícia. Ele tentou dar uma paradinha para filmar, para tirar uma foto, mas logo veio uma viatura e pediu para que ele seguisse em frente e não parasse. E aí ele pegou e comentou comigo que tem visto esses ônibus de evacuação em massa passeando de um lado para o outro o tempo inteiro. E aí eu conversei com ele, né? Falei que sabia um pouco desses ônibus, mas que no final a gente já sabia o que essa elite está tramando. E aí ele perguntou para mim como que estava a situação minha aqui na região com alimentos. E eu falei para ele que não está fácil,
que ainda tem alimentos, né? A gente vai no supermercado e vê que tem os alimentos, que tem as coisas, tudo certinho. E ele falou para mim que lá nos Estados Unidos e na Europa, isso é um fato, quem quiser pesquisar, dê uma pesquisada aí, na Europa, em várias cidades da Europa, não tem mais carne, não tem nenhum produto de origem animal, ou seja, frango, ovos. Ele falou que achar uma caixa de ovos lá, quando alguém descobre, você tem que ir 5, 10, 15 quilômetros para achar quem está vendendo ovos. Não tem mais ovos, só quem cria nas suas casas. E mesmo assim, as pessoas estão roubando, né? Porque não se acha mais carne vermelha para comprar em lugar nenhum. E na Europa já está assim. Ou seja, eles chegam e as prateleiras onde vendiam carne, ovos, legumes, vegetais, essas coisas, né, estão vazias e tem industrializados lá. Produtos processados e industrializados lá. E eu parei para pensar um pouquinho nisso e vi que é só uma questão de tempo desse monstro virar para o nosso lado. Estive conversando hoje à tarde, agora há pouco, com uma pessoa que ele é do Rio de Janeiro. Fiquei conversando com ele bastante tempo e ele é uma pessoa inteligentíssima, com bastante informação, e eu tentei arrancar o máximo de informação que eu podia dele, porque ele é uma pessoa ligada ao governo, o governo não, né, a prefeitura, aos órgãos públicos lá da onde ele mora, e eu vi ele falando exatamente sobre isso, né, como que essa parte de alimentação vai ser manipulada em relação a São Paulo, Minas Gerais, esses grandes produtores. E ele falou, Fernando, é só uma questão de tempo da coisa ficar feia de verdade aqui no nosso país. E eu falei, por que você acha isso? E ele falou assim, bom, como eu já havia dito em outro vídeo, o Brasil é a grande fazenda do mundo. Aqui nós temos carne, nós temos leite, nós temos derivado, nós temos minério, nós temos grão, nós temos todo tipo de alimento, água potável, limpa, e nós temos tudo isso. E é só uma questão de tempo de se virar tudo para o lado de cá. E aí eu fiz um comentário falando sobre a pandemia que está controlada na China e as grandes negociações que o nosso governador do estado está fazendo. Eu falei de contratos milionários e bilionários, mas são trilionários. Existe todo o contrato, quem está acompanhando aí as mídias sociais estão vendo, a Rede Bandeirantes já foi comprado pela China. O governo do estado já está entregando rodovias, não só rodovias, como trens, metrô, tecnologia de vigilância, segurança. Estão tudo fechado com os chineses e eles estão vindo para cá com força total. Eu vejo algum problema nisso? Não. Não vejo problema nisso, porque o meu coração já se desapegou. Eu sei que não dá mais tempo para nada, né? Eu catei um material que eu tinha aqui e fui conversar com a única pessoa que, escatologicamente falando, eu ainda conversava com ele, né? A gente sentava e conversava acerca de fim dos tempos. E aí eu fui mostrar umas coisas que eu acabei descobrindo, né? Vendo umas outras situações, fui levar para ele para mostrar. E aí eu cheguei na casa dele, ele me recebeu muito bem, a esposa dele fez um café, nós tomamos um café. E quando eu cheguei lá, ele estava sentado na sala dele, jogando videogame. Ele estava jogando videogame, estava com o joystick dele lá, a tela estava pausada. Ele deu uma atenção para mim. Só que quando eu mostrei tudo que eu mostrei para ele, ele sorriu e falou assim que eu estava viajando. Ele falou, você está vendo coisa onde não tem, você está catando isso, as coisas não vão ser assim, daqui a pouco as coisas voltam ao normal. O pessoal lá da igreja, ele é pastor. E ele falou assim, a gente está vendo, a gente sabe que é os fins dos tempos, mas assim, ainda não é o fim. E tal, assim, ele falou como se eu tivesse acordado um dia e estivesse gritando, caiu um pedaço do céu em mim, o mundo vai acabar. Eu não quis interromper, falei para ele, você está certinho, volta lá pro seu joystick e eu espero que você tenha uma boa vida.
porque ele ainda acha que tudo vai voltar ao normal, que no final do mês de julho agora, as coisas vão voltar tudo ao normal, vai abrir a igreja, os irmãos vão voltar, né? Os mercados, as lojas, os seus funcionários vão voltar para os seus respectivos trabalhos e vai estar tudo certo, vai resolver tudo. Não vai voltar. As coisas não vão voltar como era antes. A Unesco, juntamente com a ONU, estão lançando um projeto em que na Ásia já vai ser estabelecido, aonde o governo internacional vai ajudar os governos de cada país a ajudar as pessoas. O que as pessoas têm hoje no Brasil como auxílio emergencial, eles estão querendo fazer isso fixo. Para toda pessoa que perdeu o emprego, o governo vai ajudar ela o tempo que for necessário até que ela se restabeleça, até que o governo consiga encaixar ela em algum meio. Para mim isso cheira a outra coisa. Ninguém dá nada para ninguém a troco de nada. Só que, como esse meu amigo falou, de repente eu estou viajando, eu estou vendo coisa onde não tem. Mas para mim, são coisas muito fáceis de se ligar. Quem é do meu tempo, ali dos anos 80, dos anos 70, 90, né? As pessoas sabem muito bem, as mães e os pais da gente nos ensinaram que ninguém dá nada de graça para ninguém. Tudo tem um preço, tudo tem um custo, né? Esse livro, As 48 Leis do Poder, que eu ganhei de um grande amigo quando eu fui em Nova Odessa, Tiago, forte abraço para você, Tiago. No seu capítulo 13, na sua lei 13ª, ele vai dizer: quando você for pedir ajuda a alguém, apele para o seu egoísmo e não para a sua misericórdia. E você sabe o que ele quer dizer com isso? Que as pessoas tendem a ajudar as outras quando ajudar agrega os seus próprios interesses. Às vezes algumas pessoas ajudam para se aparecer, para se sentir melhor, para mostrar que fez, para receber desconto lá nos seus impostos de renda e coisas do tipo. Então assim, ninguém dá nada para ninguém à toa. E o governo não está fazendo isso para te ajudar. Não está fazendo isso para te ajudar e nem vai te ajudar. Tá certo? Não quero me alongar muito nesse vídeo. Só quero deixar aqui que, sinceramente, gostaria de que as pessoas que a gente tenha uma estima, que tenha uma consideração, que tenha um respeito, né, que nos ouvisse, não para sair nas ruas louco, tá acontecendo, é o apocalipse, não é isso. Não é nada disso. Mas que as pessoas se preparem mais, porque é notório que muita coisa ainda está por vir. O mundo inteiro está se preparando para um monstro que parece que só os brasileiros, que ficam aí brigando por esquerdas e por direitas, defendendo presidentes e governadores, defendendo cláusulas. Vamos sair, não vamos sair. Faça o seu. Faça com consciência limpa aquilo que você acha que é certo, sem extrapolar, sem tolir de maneira nenhuma os direitos de outras pessoas, né, cumprindo os seus deveres, sabendo que você tem os seus direitos. Aos meus amados irmãos que têm ido no Palácio do Planalto fazer oração, levar Bíblia, fazer culto na frente lá, Bolsonaro, ele já se mostrou que é um maçom. Vai estudar, vai dar uma pesquisadinha primeiro o que é a maçonaria, para depois você ficar indo lá, levar a sua Bíblia ungida. Não estou dizendo que o que esse povo estão fazendo estão errado. Quem sou eu para dizer quem está errado? Temos que orar pela nossa nação, temos que pedir para que o Eterno coloque as mãos, porque acredito que dias difíceis virão na nossa direção, já está vindo, está muito próximo de chegar, e infelizmente a grande maioria ainda não conseguiu enxergar isso, porque, como meu amigo lá, a fase do seu videogame, do seu jogo, talvez seja um pouco mais importante do que as milhões e milhões de vidas que estão sofrendo com fome, desesperadas, angustiadas, muitas das vezes sem saber o que vai fazer nos próximos dias. Então, fica aqui a minha dica. A cada dia que passa um pouco mais angustiado, mas estamos vivendo algo que eu vou dizer no próximo vídeo, aos moldes do mito da caverna de Platão. Forte abraço, saúde e sucesso a todos. E até já!